Olá, amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Corpo Espírito. Eu sou o Henrique, médium ostensivo e palestrante espírita. Eu sou a Vitória, nutricionista, mestre em hepatologia e saúde metabólica. Como sabem, nós somos noivos e no dia a dia percebemos que os assuntos, apesar de serem abordados por óticas diferentes, eu mais no campo da doutrina espírita, a Vitória com o campo de atendimento em consultório, a gente percebeu que havia uma sinergia muito grande. Então a gente resolveu abrir esse canal e trazer uma série de vídeos para vocês. O vídeo de hoje é um vídeo especial, vamos dizer assim. Eu acredito que talvez, não vamos prometer nada, vamos ver, mas eu acredito que talvez um vídeo só seja pouco. Então, possivelmente, nós iremos fazer a parte um e a parte 2 desse vídeo. Como vocês sabem, a gente não usa, né? Vocês podem ver aqui, não tem nenhum tipo de roteiro, nem nada que a gente segue, a gente simplesmente traz o tema e discorre sobre, conversa sobre. O propósito é esse, é ser algo mais num tom de bate-papo mesmo, mais informal, sem tantos apetrechos. Então, vamos trazer o tema, vamos começar a conversar e talvez, se a gente vê que ao longo do tempo a gente começa a se estender um pouquinho demais, a gente dá uma cortada e faz um segundo vídeo, tá? O tema de hoje é muito importante porque a gente vai falar sobre. A gente já falou sobre limites, a gente já falou sobre autorresponsabilidade, sobre autodomínio, autoconhecimento, e a gente vai juntar um pouquinho de tudo para falar até onde eu posso ir por você. Quando eu digo o eu posso ir por você, no lado da Vitória é ela como profissional, até onde ela como profissional, ali frente a frente ao paciente, pode ir pelo paciente. E no meu lado eu vou trazer o ponto de vista de até onde a doutrina espírita pode ir por você que começa a frequentar, começa a participar do centro, enfim, começa a assistir às palestras, até onde a doutrina pode ir por você e até onde vai depender do teu esforço. E para começar, eu imagino, né, que você deva ter enfrentado essa situação de você tá diante de um paciente ali, você tá vendo que ele tá patinando muito, não consegue sair do lugar. E você, eu digo que imagino porque eu já te conheço, né? Eu sei o seu perfil, eu sei a sua característica, e você quer de qualquer forma ajudar ele ainda mais, tentar fazer alguma coisa diferente por ele, trazer algo novo, mas não tem muito, né, como você fazer algo além do limite. Então, traz um pouquinho pra gente, se você quiser trazer algum exemplo, alguma coisa assim, fica à vontade, mas fala um pouquinho pra gente sobre esse cenário, né? Essa sensação de, às vezes, você se sentir até impotente, de, putz, eu já É tentei tantas insuficiente. estratégias e não consigo fazer, né? Um pouquinho dessas suas sensações, desses seus sentimentos, o que passa na sua cabeça, no seu coração, quando você Uhum. está diante de uma situação dessa. Eu acho que é um trabalho até psicológico pro profissional. Tem muitos profissionais que lidam bem com isso, às vezes lidam um pouquinho mais difícil, né? Pra gente não se sentir insuficiente, né? Porque quando alguém não consegue ter o resultado através do seu trabalho, você fala, cara, o que que eu deixei de fazer, o que que eu poderia ter feito diferente para essa pessoa ter o estalo? Será que foi alguma coisa que eu não falei e não consegui trazer esse estalo para ele, essa virada de chave? Mas, no fim das contas, a gente precisa entender que o paciente ele tem que querer mais do que o profissional. E nem Uhum. sempre nós estamos prontos para viver certas fases da vida. Eu recebo vários pacientes que já passaram por diversos nutricionistas. E quando passaram por nutricionista, eu sempre pergunto, como que foi, como que você sentiu, o porquê que não deu certo em outro momento, se deu certo, por que que estamos na estaca zero novamente, né? Por que que voltamos a ter certos padrões? Então eu sempre entendo o lado do paciente, porque, de fato, pode ser que algumas estratégias não deram certo, então às vezes eu escuto, porque o nutricionista fez estratégias X, Y, Z, era muito restritivo, muito diferente da minha rotina, não consegui seguir. Ou o contrário, era legal, era bacana, fazia parte da minha rotina, mas aí aconteceu algumas coisas na minha vida. Então, assim,
Nem sempre, quando nós vamos procurar algum profissional da saúde, né? Vou focar aqui no nutricionista. Nem sempre, quando vamos até o nutricionista, nós estamos prontos para vivenciar o processo. Muitas vezes, dependendo do seu quadro, você vai ser obrigado a vivenciar. Mas mesmo num quadro grave, né? É decisão do paciente. Ele pode estar com câncer, mas se ele não decidir fazer o tratamento, de nada importa ele estar no melhor hospital da cidade dele, né? Com a melhor equipe de oncologia. Então, assim, por mais que os casos graves eles trazem uma emergência, trazem um desespero, é mais fácil de colocar em prática. Mas mesmo assim tem um ou outro que é difícil de dar esse estalo. No meu caso, eu trabalho muito no começo, né? Eu já falei várias vezes isso. Eu trabalho para a gente não chegar em estágios avançados. Então, eu preciso que você veja o resultado a longo prazo. E então fica mais difícil, porque eu não pego com a pessoa no final, né, de uma doença ali. Então, fica um pouco mais complicado eu trazer essa vivência. E aí, cada consulta com acompanhamento, eu tento trazer estalos. Mas até hoje, quando eu não consigo e eu vejo que estamos patinando, eu fico tentando ter ideias mirabolantes e pensando o que eu não estou fazendo. Às vezes é o que eu falei, não é uma estratégia nutricional, mas é uma fala dentro do consultório que traga esse estalo. Até semana passada eu falei para um casal de paciente que eles vão em todas as consultas, mas saiu da consulta, nada acontece de diferente, nada. A vida suga eles e nada que a gente pensou minimamente, mesmo colocar um alarme no celular, isso não sai do consultório. Eles colocam um alarme na minha frente, mas não sei o que acontece depois. Então, assim, nada sai. E aí eu até brinquei com eles, mas é verdade. Eu falei assim, ó, vamos combinar aqui, tentar as marmitas. Eu organizo tudo com a empresa. Eu converso, eu organizo, eu ajudo na forma de pagamento, faço o que for. Só não posso comer por vocês. Então eu falei brincando, mas é verdade. Eu posso facilitar o plano alimentar, como que a comida vai parar até você, como você vai fazer esse monitoramento. Então, assim, eu posso semanalmente ir te auxiliando com isso, posso fazer cardápios quinzenais, a gente manda para a chefe, a gente manda para a pessoa que ajuda em casa, a gente manda para o próprio paciente se ele faz todo o passo a passo da cozinha em casa, né, sozinho. Mas não adianta, né? Não adianta a gente fazer a marmita e não comer a marmita. Não adianta a gente falar, olha, isso é importante e saindo do consultório deixar de ser importante. Então, realmente, ainda é uma dificuldade. E aí eu percebo, putz, essa pessoa não está na fase de aproveitar. É o que eu percebo com outros nutricionistas. Não é que os outros nutricionistas foram ruins, mas a maior parte do tempo, quando a estratégia é boa para aquele paciente, ele não estava pronto. Ele não estava pronto para ter o estalo e falar, isso daqui é prioridade hoje para mim. Então, quando a gente não está lidando com prioridade, não adianta só falar com seus amigos, familiares, que você está fazendo um tratamento. Estou indo lá no nutricionista. Ir no nutricionista não significa... Você tocou num ponto muito interessante, que era exatamente isso que eu queria até que você continuasse falando. Eu conheço muita gente que, assim, descobre alguma coisa, né? Alguma doença ou algo, não necessariamente seja uma doença, mas alguma coisa que está meio desbalanceada, que fez um check-up, um exame de rotina e percebeu que tem alguma coisinha ali meio fora do que deveria ser e tal. E aí o médico vai lá, faz alguma coisa com medicamento, se tiver que pôr medicamento, e fala assim, vou te encaminhar para um nutricionista, você vai precisar fazer algumas alterações no seu cardápio, né, ter alguma mudança de hábitos alimentares e tal. E aí eu percebo que a pessoa, alguns nem marcam, né? Mas os que marcam, parece que traz essa mensagem, né? Eu fui no nutricionista já. Você aconteceu tal coisa? Aconteceu, você tá passando nutricionista? Eu fui no nutricionista. Mas, tá, e aí? Você foi, mas... Não, eu fui. Eu já fui no nutricionista e tal. Aí o cara fala, pô, aí você fala assim, mas você foi, e aí, cara? Ir no nutricionista não sabe, não vai resolver o negócio, é você ir,
É você falar a verdade das coisas, é você pegar o que vai ser passado e você pôr em prática, né? E as pessoas ficam assim, não, mas eu já fui nutricionista. Ou outros, não, não, eu vou primeiro mudar algumas coisas aqui. Ah, eu já Exato. sei que eu peço muito aplicativo, comida pronta e tal, essas coisas gordurosas, não saudáveis. Então eu já vou cortar um pouquinho dessas coisas aqui e vou colocar um arroz com feijão e uma salada e um filé de frango e vamos ver o que acontece. Depois, qualquer coisa, eu vou no nutricionista. Então, sim, os caras, as pessoas acham que conseguem fazer por conta, acham que simplesmente ir no nutricionista vai resolver a questão, né? É, eu queria insistir um pouco nessa, para saber se é a mesma sensação que eu tenho quando eu trouxer a minha ótica, de é, quando você está diante de uma situação dessa, qual é a sua sensação, de Ah, fato? de impotência, assim, mas eu sou muito aberta também, falo para o paciente, ó, eu preciso que isso seja uma prioridade do seu dia, você tá afim de fazer, a gente pode ir até aqui, eu não posso passar isso, é o que eu falei, eu não posso comer por você, eu não posso organizar sua família, então assim, por mais que a gente esteja aqui, eu falo do meu trabalho como nutricionista, se passou com o médico, eu pego quais suplementos o médico passou, eu coloco dentro do plano alimentar, a gente usa aplicativo, desperta a refeição, desperta o suplemento, desperta a água. Mas assim, eu não posso ir até a sua casa, né? E te dá na boca. E te dar. Não tem como. Hoje a gente tem tantas vias, até com a tecnologia, que nos ajudam. E tem gente que tá muito afim. Tá muito afim. E a gente vê esse resultado, né? Quando a gente trabalha com mulheres, a gente muito se escuta, né? Nossa, é que depois da menopausa tem menos resultados. Você sabe que uma das pessoas que mais tem resultados são as mulheres em menopausa? Porque eu falo que elas não estão no time. Eu, tipo assim, já passou, meu bem. Aquela sensação, quando é muito jovem, fala, nossa, daqui uns 50 anos eu resolvo isso. A mulher depois da menopausa, ela não tem esse time todo, ela quer resolver agora. Esses dias mesmo, ontem eu tava vendo, eu recebo, né? Eu vejo se o paciente abriu o plano alimentar ou não, como a gente tem o aplicativo também. Eu vejo se ele abriu o aplicativo, se ele entrou. Toda vez que ele entra, eu vejo, eu sei disso. Lógico, também não fico supervisionando nesse nível, mas lá tem a possibilidade de fazer o diário alimentar, que é tirar fotos de todas as refeições. Eu não obrigo, mas eu sempre incentivo no começo para a pessoa ir pegando o Até dar ritmo. uma engatada. Uma engatada e outra assim fica fácil, eu vou vendo, vou tirando já as dúvidas do paciente, fica mais prático. E aí, eu tenho uma paciente que ela tem quase 70 anos e ela tá tendo um resultado, ela tá perdendo gordura, ganhando massa muscular, assim. Ela tem um resultado que aí ontem eu tava refletindo, eu recebo por dia pelo menos 10 notificações dela, em específico. Ela me manda tudo que ela faz. Não é que ela tá dando satisfação, mas ela tá fazendo, ela tá me mostrando o que ela tá fazendo. Ela falou, olha, esse foi meu prato, eu consegui comer tudo, hoje eu não consegui comer, hoje eu tive vontade disso, olha como eu tô, o comportamento foi esse, né? Então assim, ela tá aproveitando tudo que ela tem direito do acompanhamento dela. Ela não tá fazendo uma parte, ela tá fazendo de tudo. Então, hoje, com tantas coisas, tanto suporte, se não tá indo de jeito nenhum, não tem como, né? Às vezes a gente fala, nossa, tem que ser um pouquinho mais rigorosa. Eu sou até bem boazinha, né? Todo mundo fala que eu sou muito boazinha ali. Mas às vezes eu até sou mais rigorosa, né? Semana passada eu vi com um paciente de acompanhamento, não ia, casal, não ia. Peguei e mandei mensagem no nosso grupo. Eu tenho um grupo com os dois. Falei, vamos fazer alguns combinados, já que vocês não vão vir na consulta, é isso, isso, eu queria saber sobre isso, isso, isso. Daqui 30 minutos a recepção me mandou mensagem, eles disseram que vão vir, deixa quieto. Então, assim, eles desmarcaram a consulta e remarcaram depois da minha mensagem. Então, não é que eu sou a chata, não quero, mas se eles tiveram um compromisso comigo, estão com acompanhamento próximo, eles esperam que eu também fique em cima deles, porque se eles não quisessem, eles não estariam fazendo um acompanhamento Sim. próximo, eles estariam fazendo um acompanhamento, indo em consulta a cada 2 meses, né? Então, assim, o que eu sinto hoje é que os pacientes, eu acho que isso é uma pergunta bacana de se fazer ao público, né? O que você espera quando você vai no nutricionista?
Porque eu acho que hoje ninguém mais espera simplesmente um papel escrito o que evitar e o que consumir. Ou um plano alimentar, beijos e tchau. Espera um acompanhamento, espera uma rede de apoio, né? Então, assim, no fundo, todo mundo sabe o que deve consumir. Não sabe os detalhes, não é nutricionista, obviamente, a gente usa um monte de estratégia alimentar. Porém, ser saudável é uma coisa, usar estratégias alimentares são outras também. E aí, essa é a pergunta, você espera o quê? Né? Porque o nutricionista, ele abrange o plano alimentar, a sua rotina como um todo, como eu falei, horários que vão dar certo ou não. Se para você faz diferença comer em certos horários e com fulano não faz, isso depende do quadro. Como que essa a alimentação vai parar no seu prato? Né? Vai ser marmita, vai ser ali alguém cozinhando para você, é você mesmo que vai fazer, é seu marido, seu companheiro, sua esposa, quem seja que vai fazer. Depois disso, o que vai acontecer na hora que você for consumir? E se você tiver vontade de outras coisas? Então a gente tem suporte, a gente tem o aplicativo fica na palma da mão, porque a gente pensa até nisso hoje em dia, né? Nossa, vou mandar um PDF, aí vai ficar lá no WhatsApp. Se o paciente tiver que procurar toda hora o PDF nos arquivos do celular, né? E ele estiver num restaurante por quilo, perde o time. Então ele tem um aplicativo porque abriu, tá lá na mão. Ele tem impresso na geladeira, tem na palma da mão, a gente faz o suporte, tem um check-in semanal. Então eu falo que a gente hoje em dia sufoca com acompanhamento. Mas se a pessoa não tiver afim, eu posso fazer o que for. Não tem. Eu não consigo passar para o outro lado. Né? Eu não consigo, né? Hoje em dia eu tenho pacientes que falam, nossa, eu queria contratar você para ir lá em casa e fazer a minha comida. Mas eu posso fazer a comida, gente. Se você não pegar a comida e não esquentar e não comer, a comida pode estar pronta, você continuar pedindo delivery. Né? Assim, a iniciativa, o ponto final, a ação, a prática continua sendo do paciente. E por mais que eu seja uma profissional que me envolva, como eu já disse em outros vídeos, não sou assim, nossa, aquele paciente tem um problema de vida e eu só tô vendo o plano alimentar. Não. Eu vou entender, eu vou encaixar e eu vou entender se não der tudo certo, né? Porque cada um tem uma rotina, problemas de vida e afins, mas é complicado, assim, como profissional. A gente fica batendo a cabeça, às vezes eu pergunto. Semana passada encontrei lá o médico no corredor, falei, nossa, tá acontecendo isso, que eu posso fazer? O médico falou, você não pode fazer nada. Você já fez e agora é com eles, não tem mais o que você fazer. E é interessante porque eu tava refletindo, né? Esses dias eu sempre gosto de dar uma estudada em algumas coisas, como por exemplo as parábolas de Jesus, porque a gente sabe que Jesus falava por parábolas para a gente poder tentar entender, e eu acho que a gente não entende, mesmo sendo por parábolas. Eu acho que a gente não entende, mas a gente consegue entender um pouquinho. Se ele fosse falar de fato, normalmente a gente não entenderia nada. Nós somos ainda espíritos de terceira ordem, mundos de expiações e provas, não adianta a gente querer entender a linguagem de espíritos celestiais, espíritos de primeira ordem, espíritos que não precisam mais nem do corpo físico, porque já chegaram no auge da evolução. É uma discrepância assim de, sei lá, trilhões de anos, centenas, talvez milhares de encarnações, então não dá. Mas eu gosto de pegar as parábolas para tentar extrair alguma coisa. E é interessante que, dependendo do momento que eu dou uma olhada nas parábolas, dependendo do contexto que eu estou inserido, eu entendo de uma forma, dependendo eu entendo de outra, vai variando. E tem as parábolas, são 7 parábolas que está no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, e onde Jesus mostra para a gente que o reino dos céus está sempre dentro de alguma coisa. Eu não vou lembrar de cabeça 7 parábolas agora, mas ele sempre está dentro. Ele fala, o reino dos céus é como o tananã, e traz essa história de como se o reino estivesse dentro.
Por que será que Jesus fala sobre o reino dos céus estar dentro de alguma coisa e não, como a gente às vezes imagina, algo externo mesmo? O reino dos céus está lá e aí eu vou chegar até esse reino dos céus. Não, não é assim. O reino do céu não está lá e você vai chegar. O reino do céu já está dentro de cada um de nós. A gente só precisa limpar, aperfeiçoar as impurezas. É como se a gente fosse a obra do Davi, do Michelangelo. E aí foi o Leonardo da Vinci, se eu não me engano, perguntou para o Michelangelo, né? Pô, como que você achou o Davi, né? Aquela obra de mármore lá que o homem tá pensando assim. Aí o Michelangelo falou, pô, simples. Eu tirei de Davi o que não era Davi. O Michelangelo olhou para um blocão de mármore e enxergou um homem lá dentro do bloco. Ou seja, o homem já estava lá. Ou ele só foi lapidando, foi esculpindo, foi tirando aquele excesso de mármore até chegar naquele homem. Então o reino dos céus é a mesma coisa. O reino dos céus não é algo que a gente vai chegar. Ele já está dentro de cada um de nós. A gente só ainda não consegue vivenciar. A gente só ainda é muito imperfeito. A gente ainda precisa ser muito lapidado para poder chegar. Mas ele já está dentro. Isso muda a nossa visão, porque se a gente entende que já está dentro, a gente só precisa tirar os excessos, a gente para de tentar olhar para fora e ver o que eu preciso conquistar, o que eu preciso fazer, o que eu preciso. Não. Você precisa interagir com o mundo de forma a lapidar esses excessos que vão fazer com que o reino dos céus apareça dentro de você. E eu estava estudando essa semana a parábola do tesouro secreto, do tesouro escondido, tesouro secreto, não lembro agora o nome, mas ele fala que o reino dos céus é como se fosse um tesouro que está dentro de um campo escondido, acho que é tesouro escondido. Ele está escondido dentro de um campo e aí um homem achou esse tesouro dentro do campo, escondeu de novo o tesouro, depois vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Eu não lembro exatamente as palavras, tá, gente? Talvez seja um pouco diferente disso, mas a ideia é essa, que o tesouro está escondido dentro de um campo, um homem achou o tesouro no campo, depois ele escondeu de novo esse tesouro dentro desse campo, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. E aí você para e pensa, o homem foi nesse campo e achou o tesouro. Ou seja, o tesouro possivelmente estava embaixo de camadas de grama, terra, pedra, sei lá, raízes de árvores, enfim, tinham coisas em cima do tesouro e que estavam escondendo. Tá, um homem achou esse tesouro. Então, para ele ter achado o tesouro, ele provavelmente cavou, tirou a grama, tirou a terra, tirou as raízes, tirou pedra, tirou não sei, qualquer outra coisa que estava entre ele e o tesouro, ele foi tirando. Aí vamos começar a construir o raciocínio. Ué, peraí, se ele já estava, ele estava naquele campo, ele já estava no campo, ele só não tinha achado ainda o tesouro. Aí ele começou a cavar e aí ele achou. Então me sugere a pensar que nós já estamos de fato no reino dos céus. Só que a gente ainda não está cavando. Ou a gente cavou só um pouquinho, talvez tirou um pouquinho de grama, mas a terra, as raízes, as pedras, etc., a gente ainda não tirou. Ou seja, tem outras coisas ainda para a gente tirar e lapidando. Aí eu penso de novo no Davi, ou seja, tem ainda excessos de mármore para o Michelangelo retirar ali para chegar no Davi, até você achar esse tesouro. Tá. Aí o cara achou o tesouro e ele escondeu de novo. Por que será que ele escondeu de novo o tesouro? Porque quando a gente fala do reino dos céus e a gente traz pela ótica da doutrina espírita, a gente está falando de transformação moral e intelectual de cada espírito. Eu não posso fazer a sua transformação moral e intelectual por você. Você tem que fazer a sua. Eu posso te ajudar, mas fazer por você eu não posso. Você não pode fazer por mim. Você pode me ajudar, mas fazer por mim você não pode. Então, a gente consegue entender que o reino dos céus está dentro de alguma coisa, está escondido em algum lugar, que para chegar nesse tesouro do reino dos céus,
nós precisamos cavar, nós precisamos aperfeiçoar, nós precisamos tirar os excessos, nós precisamos lapidar. E quando você acha esse tesouro, por que você guarda ele de novo, ao invés de eu sair mostrando para todo mundo? Oh, fosse hoje em dia, ia tirar uma selfie, postar no Instagram, oh, achei o tesouro aqui e tal. Por que ele escondeu de novo? Porque se eu não posso fazer a transformação moral e intelectual do seu espírito por você, eu posso mostrar o tesouro para você. Você não vai conseguir enxergar. Entende? Não adianta ele tirar o tesouro e sair mostrando para todo mundo. Se as pessoas não estiverem prontas para enxergar esse tesouro, que tesouro? O reino dos céus, ele pode estar à mostra, como já está. A gente não vai enxergar. Então por isso que ele escondeu de novo, porque não ia adiantar. Não é que ele, nossa, eu sou maldoso, eu vou esconder e pegar tudo para mim. Não, o reino dos céus é aberto para todos nós, sem exceção. Só que não adianta, ele pode deixar à mostra que ninguém vai conseguir enxergar. O reino dos céus não é algo que vai estar na prateleira, eu vou lá, vou passar o cartão, vou comprar e vou levar para casa. Não, não encaixa, não vai conseguir encaixar. E aí vem a outra reflexão. Ele vendeu tudo o que tinha para comprar aquele campo onde ele achou aquele tesouro. Quando você vende um lugar para comprar outro lugar, é porque você, um lugar ou uma coisa, né? É porque você entende que aquela coisa que você tinha ou aquele lugar que você tinha e vendeu não vale tanto quanto esse outro lugar ou essa outra coisa. Então, se você vende tudo que você tem e compra aquela coisa só, quer dizer que aquela coisa só vale mais do que todo o resto que você tinha, porque senão você não abriria mão. Então, a gente começa a entender melhor essa parábola e refletir sobre, puxa, mas então para eu poder atingir esse reino dos céus, eu vou precisar cavar, eu vou precisar me esforçar, eu vou precisar me sujar, porque quando você começa a mexer na terra, na pedra, na lama, nas raízes, você se suja. Ou seja, precisa pôr a mão na massa, você precisa fazer a sua parte para você encontrar. E depois que você encontrar esse reino dos céus, nada mais vai ser tão importante, nada mais vai ter tanto valor quanto aquilo. Então você vai abrir mão de absolutamente tudo para ter aquilo. E aí eu volto para a pergunta 112 e 113 do Livro dos Espíritos, que ele fala sobre espíritos de primeira ordem. Ele classifica o que são espíritos de primeira ordem, o que é um espírito como Jesus Cristo, por exemplo, e ele fala que já não tem mais as necessidades nenhuma da matéria, que já são espíritos que, por terem atingido, né, o mais alto grau de evolução na escala, eles já não têm mais a necessidade de reencarnar, eles não têm mais as necessidades de passar pelas coisas que o mundo material oferece. E aí, ou seja, quando a gente acha esse tesouro nesse campo, quer dizer que a gente é um espírito de primeira ordem, no meu entendimento dessa parábola. Eu já tinha lido outras vezes, mas dessa última vez que eu li, eu tive esse entendimento. Talvez se eu ler mais uma daqui uns 15 dias eu vou ter um outro entendimento. Mas eu tive esse entendimento, porque eu falei, puxa, o homem abriu mão de tudo que ele tinha só por causa do reino dos céus, então ele já não tem mais função nenhuma para ele a matéria. Já acabou, ele já chegou no auge. E por que eu trouxe essa parábola nesse vídeo? Eu conheço várias pessoas, eu já fui uma dessas pessoas, tá? Não me isento, de que fui até o centro. A gente tem duas formas de chegar, né, no centro espírita. Sim. Não no centro, a gente tem duas formas de chegar a Deus, porque isso acontece em outras religiões também. Ou a gente vai pela dor, ou a gente vai pelo amor. A maior parte das pessoas chegam pela dor, por quê? Por amor, quando está tudo bem na nossa vida, quando a gente não tem grandes problemas, quando a gente está tranquilo, quando está indo tudo certo, é difícil a gente pensar em Deus. Por quê? Porque a gente está fazendo coisas e esses nossos afazeres estão dando resultado. Então está tudo bem ali, está tudo fluindo, está tudo correndo bem. Quando a gente está fazendo coisas e mesmo assim as coisas não estão acontecendo, os resultados não estão vindo, quando a gente está fazendo coisas e mesmo assim cada vez mais parece que a gente tem mais dificuldade, mais problema,
mais coisas acontecendo de forma negativa. Quando acontece alguma coisa na nossa vida que a gente não consegue responder, a gente não consegue explicar, a gente não consegue entender, aí a gente fala, não é possível que não exista alguma coisa superior, um ser superior. E aí a gente vai procurar Deus. Eu vou ter que abrir esse parênteses. Por isso que eu falei que talvez a gente vai fazer 2 vídeos, né? Porque Eu só tô aqui, ó, ouvindo. tem o livro Nosso Lar e o André Luiz, né, que é o personagem principal desse livro, ele estava ainda no umbral. Ele já estava perto de ser resgatado, já tinham se passado 8 anos, que foi o tempo que ele ficou no umbral. Ele estava perto de ser resgatado e ele já não estava aguentando mais aquela zona umbralina, aquele ambiente pesado, carregado, difícil. Ele não aguentava mais, ele já estava sem nenhuma força. E aí tem um determinado momento que dentro desse turbilhão e ele exausto, cansado, ele olha e fala, não é possível que não exista um autor supremo da vida. O André Luiz, ele era ateu, então ele não conseguiu sequer usar a palavra Deus. Ele falou autor supremo da vida. E nesse momento, ele foi resgatado. Foi exatamente nesse momento que ele foi resgatado. Ele abriu uma brecha suficiente para ser resgatado do umbral. Esse é um tema até que é legal falar em algum momento, algum vídeo, assim, sobre essa questão do umbral, para desmistificar um pouco. Tem gente que acha que é um inferno, não é? Não exatamente. Então, até um André Luiz, desencarnado, ateu, num momento difícil de dor, ele pensou no autor supremo da vida. É isso que a gente faz. A gente busca Deus quando a gente não encontra mais respostas. Quando já está tudo difícil demais, a gente está sobrecarregado, a gente sente que está fazendo de tudo e as coisas não estão acontecendo, a gente acaba buscando a Deus. E as pessoas vão até o centro espírita, vão até as igrejas e etc. Assistem lá 2, 3, 6 meses, 1 ano de palestra, tomam um passe, não faz nada de diferente. A palestra entra por aqui e sai por aqui. O cara toma um passe, está sentado lá na cadeira, aí o diretor, né, o dirigente da sala fala, vamos elevar o nosso pensamento ao querido Mestre Jesus, ou qualquer outra frase assim, mas para acalmar o ambiente, para fazer as pessoas que vão tomar o passe elevar o pensamento, e o cara tá lá, de mãos assim, de olhos fechados, pensando que ele vai chegar em casa e vai ter que jantar, que vai ter jogo do Corinthians, que vai ter não sei o quê, que o dia dele de trabalho foi pesado, que amanhã ele tem 50 reuniões e que não sei... Aí acabou o passe e o cara pensou em Jesus em algum momento? Saiu do centro, foi até a casa dele tranquilo, calmo, no carro ali, ou no transporte público, ou a pé, não sei, mas foi sereno, foi em paz, foi tranquilo. Ou já foi olhando rede social, notícia, liga o som, e som alto, e sabe? Cara, e aí? Aí você chega na tua casa, você tenta jantar em paz e tranquilo, ter uma conversa com tua esposa, teu marido, teus filhos, sei lá, com quem esteja na sua casa sobre a vida, sobre o seu dia. Ou você já chega em casa, já põe num jornal, já taca sangue na tua comida, sabe? E aí? Aí a sua vida não vai mudar, os problemas não vão ser resolvidos, você vai culpar o passista, você vai culpar o centro, você vai culpar a igreja, o padre, o pastor, o sei lá quem, o pai de santo, a mãe de santo, vai culpar todo mundo, você vai culpar o local que você está frequentando, mas sendo que as suas atitudes não se conectam com aquilo que você quer resolver. Você quer resolver um negócio e você não faz nada para resolver, você quer só jogar lá para frente o BO, problema e falar. É igual na prática, assim, com um profissional, né? Tem muita gente que fala assim, que aquele nutricionista é ruim, aquele médico é ruim, mas foi só você que não colocou em prática, não é que a gente não tá falando que não existem profissionais ruins, assim como eu também não tô falando que possa existir casas religiosas ou diretores, né, trabalhadores, pessoas ruins também, tudo pode acontecer, mas a gente tem que entender que a gente precisa fazer a nossa parte. Sim. E que religião nenhuma, profissional nenhum, ninguém vai poder ir além do limite. Assim como a Vitória falou que ela não pode comer pelo paciente, pôr a comida no micro-ondas, etc., o centro espírita, o palestrante, o passista, também não pode entrar na sua cabeça, entrar na sua casa e fazer as coisas que você precisa fazer por você. Você está fazendo o seu evangelho no lar? Não faço. Você faz uma oração para acordar e para dormir quando acorda? Não faço. Você
tenta ter bons pensamentos, ter calma, você para 5 minutinhos por dia, respira fundo, se concentra, pensa na sua vida, faz uma reflexão. Não. Você fala, "Puxa", sabe? E você falou das tecnologias, os aplicativos, etc., as ferramentas, não é diferente. Abre um YouTube hoje, abre um Até para fazer Spotify. oração, né? O Evangelho no Lar. Esses dias, sem querer, eu vi um canal super legal também de fazer só o Evangelho no Lar. Falando sobre fazer o evangelho no lar? Não, ele faz o Evangelho no Lar. Ah, ele faz? Faz todo dia, ele faz para, independente do dia que for a pessoa, ela ter ali um segmento. É só simplesmente ligar, só que você precisa ficar de silêncio, você precisa ter o ambiente. Até meditação hoje em dia a gente acha, Sim. né? Um guia de meditação. Então, hoje em dia é tão Palestras você consegue assistir virtualmente, no YouTube. Né? Um monte de podcasts no Spotify, que eu acredito também que deva ter no YouTube. Eu não sei, eu gosto de escutar no Spotify. Eu gosto de assistir palestra no YouTube, mas eu gosto de ouvir os podcasts no Spotify. Para você poder ouvir o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo. Porque tem muita gente que fala assim, eu não faço oração porque eu não sei fazer. Como se a oração tivesse que ter um trâmite específico. Não, oração é conexão, é você abrir o seu coração e pronto. Às vezes você fecha o olho, você respira fundo, você consegue se conectar e você fala assim, Deus, obrigado pelo meu dia. Isso vale muito mais do que você fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria e não sei o quê, pensando na reunião que você tem no outro dia. O simplesmente agradecer vai pesar muito mais, vai se conectar muito mais do que você fazer ali o que manda por praxe. Mas tem o último capítulo do Evangelho, é um capítulo somente sobre orações. E aí tem lá orações para desencarnados, orações para... Um guiazinho. É um guia, são 5 ou 6 tipos, sei lá, classificações de orações diferentes que o Evangelho te fornece para você ter um norte. Porque eu também já fui essa pessoa que, eu não sei fazer oração, então não sei falar nada, e aí você fica meio assim, meio perdido. Mas, sabe, o grande ponto é assim, a gente precisa ter claro na nossa mente que independentemente do local que a gente frequenta, a religião que a gente vá, não existe nada mais importante do que nós mesmos tentarmos fazer constantemente essa transformação, tentarmos destruir esses excessos que a gente tem e lapidar, porque depende da gente. É isso que eu falo, que a doutrina espírita é muito interessante, porque ela te dá ferramentas, assim, te dá opções e fala assim, é com você. Quando você olha e fala, nossa, só depende de mim? Sim, só depende de você. Nossa, isso me traz um sentimento positivo de, eu vou fazer tudo que eu posso, então, se só depende de mim, eu vou fazer tudo que eu posso. Eu achei que para eu chegar no reino dos céus, eu precisaria de, sei lá, um intermediário, um não sei o que e tal, mas isso não é verdade. Mas o fato de depender muito da gente, às vezes a gente se assusta, né, com isso. Então, às vezes eu até brinco com o paciente exatamente essa frase. O lado positivo é que a gente não precisa comprar muitos remédios. O lado negativo é que depende muito mais de você. Porque quando a gente quer um objetivo, eu simplesmente coloco uns comprimidos, alguma coisa assim, é mais fácil para o paciente do que depender mais dele do que o simples fato de comprar algo na farmácia. Que também é um problema, né? Eu comentei que eu coloco lá o suplemento, boto alarme para o paciente não esquecer. Mas mesmo o suplemento, muita gente esquece. Muita. Né? Então, assim, se a pessoa não se organizar e não é um estalo, né? Todo mundo fala, nossa, que lindo dia, vou colocar aqui automaticamente um suplemento na minha rotina. Não é que você precisa ser assim,
Mas você precisa entender qual que é a sua dificuldade e que estratégia você vai utilizar para a sua dificuldade. Estamos falando dos suplementos. Se o problema é lembrar do suplemento, coloca alarme. Não tem como. Eu só funciono assim. O Henrique, ele, qualquer coisa que você coloca, ele já organiza mais fácil na rotina dele, nem coloca alarme. Mas assim, cada um tem uma personalidade. Ele tem outros pontos que não são meus, de dificuldade e assim em diante. Sim. Então, se a gente não tiver a fim de fazer o que nós viemos fazer, se não estivermos a fim de evoluir o que nós viemos evoluir, pode ser a ajuda que for, não vai dar certo. Porque ninguém consegue fazer por nós, a gente precisa colocar em prática. Por isso que é muito comum a gente ver na prática clínica os pacientes com as mesmas linhas de tratamento e cada um tem um resultado. Não é só a individualidade do organismo, mas é o que a pessoa faz com todo o tratamento que ela recebe. Então, isso é clássico. E o paciente que tem muito resultado, ele não recebeu nada de diferente do outro paciente. Eu não fiz um plano alimentar melhor, eu não estava ausente para um e presente para outro, né? Não é isso. É realmente o fato do que a pessoa fez com o tratamento dela. Então, a gente precisa ter aquele estalo e ver se é o nosso momento, e se for o momento, o que você vai fazer com esse momento. Eu acho que precisa ter alguns estalos. É o que você falou, normalmente esses estalos a gente tem mais na dor do que quando a vida tá indo tudo bem, né? Então, quando a gente pensa num tratamento nutricional, quando pega muito a qualidade de vida do paciente, tem mais efeito, ele tá mais afim do que quando não. Até o mesmo paciente, isso é curioso, né? Eu já atendi o mesmo paciente em várias fases da vida. E deixa eu pensar um caso para falar aqui mais rapidamente. É uma paciente que ela veio com uma intoxicação alimentar, primeira vinda dela. Então, ela tava com uma alimentação muito restritiva por conta do quadro do intestino dela. Quer deixar para contar no próximo vídeo? Hã? Quer deixar para contar no próximo vídeo esse No quadro? vídeo? No próximo vídeo, a gente faz a Pode parte ser. 2. Ô, louco, vai deixar vocês curiosos. Vai deixar curioso, a gente faz a parte 2, que eu tenho bastante coisa para falar também. Você vai trazer um caso, então acho que a gente pode deixar rapidinho. Deixar pro próximo Mas vídeo. eu deixo. A gente deixar a eu curiosidade. tenho que lembrar, hein? Tem que lembrar. Não lembra? Tá? Vamos deixar uma liçãozinha de casa. Eu acho que, da minha parte, seria trazer essa consciência, né? Que pra mim, eu acho que é muito desafiador quando a gente sabe que só depende da gente, mas ao mesmo tempo é muito mais fácil, vamos dizer assim, da gente conseguir traçar estratégias, da gente conseguir entender, da gente conseguir internalizar, porque só depende de mim. Eu não preciso buscar resposta em outra pessoa, eu não preciso buscar resposta em outro lugar. Então, tenta fazer, nem é uma lição de casa exatamente, mas trazer essa consciência para dentro de si, que a evolução depende de você. E aí tá na sua mão falar se isso vai ser negativo ou se vai ser positivo. Você quer por alguma coisa? Não, acho que esse é o primeiro passo. Hein? O resto a gente pode deixar pro próximo vídeo, então. A gente deixa pro próximo vídeo. Parte 2. Certo. Então, lembrando, corpo e espírito é o equilíbrio dos dois que vai te trazer uma melhor qualidade de vida sempre. Até mais.